Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e hoje a disciplina que vamos falar é sobre ortodontia. Nessa aula super importante, que é aquela que dá início à nossa playlist de orto, que é a classificação das maloclusões. Não poderia ser diferente esse início da ortodontia no nosso canal, falando basicamente sobre o principal objetivo da ortodontia, que é corrigir e alinhar os dentes. Por isso que vamos falar das maloclusões. Então, primeiramente, o que são as maloclusões? Refere-se ao desalinhamento dos dentes, né, da arcada dentária ali, quando está em oclusão, ou seja, quando a gente fecha a boca, encosta um dente no outro, de cima da maxila com os de baixo da mandíbula, e isso aí está desalinhado, não está com a oclusão ideal, fechando como se fosse uma tampa e uma caixa, está desalinhado. Então isso daí pode afetar, né, a nossa oclusão, que é a mordida, a mastigação, a fala, a estética, entre outras funções. Até a nossa respiração está afetada com a nossa oclusão. Então, por isso que é importante identificar e tratar essa má oclusão, principalmente quando for algo leve ou de início, né? Um tratamento precoce. Quanto mais antes tratar, melhor. Antes de piorar aos poucos, piorando sempre com o passar do tempo, tá? Sempre prezando pelo bem-estar do paciente. Então, nós vamos falar das maloclusões e o principal, conhecido como pai da ortodontia, em 1899, ou seja, um bom tempo atrás, é este senhor da foto que é o Edward Engel. Por isso que a classificação das maloclusões são as classificações de Engel. Ele foi um ortodontista na época super renomado que estudou essas maloclusões, tá? Então, na época, o Dr. Edward Engel se baseou na relação antero-posterior entre os primeiros molares superiores e inferiores. Tá? A partir dessa posição do molar superior com o inferior, ele classificou em classe 1, 2 ou 3. Então, essas maloclusões são classificadas em três grandes grupos. A classe 1, que é a neutrooclusão, ou seja, é uma oclusão balanceada. Os molares então estão em posições corretas, mas tem alguma outra maloclusão ali que é classificado como maloclusão mesmo estando alinhados os molares. A classe 2 já é a distoclusão, ou seja, o molar inferior está atrás, bem mais atrás de onde deveria estar. Já a classe 3 já é a mesioclusão, ou seja, já tem um degrau mesial. O molar inferior já está à frente do que deveria estar. Calma que a gente vai falar certinho sobre cada uma nessa aula, tá bom? Mas só para a gente ter uma noção dessas três classes das maloclusões. Beleza. Então, vamos falar dos tipos de maloclusões. Como pode observar na imagem, ali está exemplificado um tipo de maloclusão. Observe que não está fechando completamente ali. Ali nós temos mordida cruzada, tá? Junto com mordida aberta anterior também. Então, nós temos tanto mordida cruzada quanto mordida aberta. A gente também vai falar certinho, né? Mas basicamente a cruzada é quando tem um desalinhamento do que deveria ter de mordida. Por exemplo, o superior tem que ser a tampa, o inferior a caixa. Como está ao contrário ali, os inferiores estão para fora, os superiores para dentro, nós chamamos de cruzada, tá ali, está cruzando, desalinhando do que é o correto. E mordida aberta é quando ela não toca, nem superior com inferior. Tem um espaço ali, tem um vão, é aberto. Tá? A mais clássica é a mordida aberta anterior devido ao uso de chupeta, chupa-dedo, né? Os anteriores ficam para frente, um overjet. Eles não se ocluem, não fecham, fica aberto literalmente, tá? Mas vamos falar então dos tipos. Nós temos 7 tipos clássicos de maloclusão. Como já foi dito, temos a classe 1, 2 e 3, de acordo com o Engel, a partir da posição do molar superior com inferior. Mas também temos mordida aberta, como já disse, mordida cruzada, temos overjet. Overjet é o que? É os dentes anteriores estão projetados para frente e o overbite, que estão projetados para baixo, ou seja, tem uma sobremordida. Os superiores estão, na hora que a gente morde, eles estão indo muito mais para baixo, ou seja, ele está tampando totalmente quase a coroa dos inferiores, tá? É uma sobremordida, está mordendo mais do que deveria. E temos também os apinhamentos e giroversões, ou seja, dentes tortos entre si e também dentes que estão girados, né? Seja para fora, para dentro, seja em relação ao eixo sagital do dente ali.
Então são basicamente esses tipos de maloclusões, tá? Então agora a gente vai começar a falar da classificação de Engel, falando da classe 1. A maloclusão de classe 1, como pode observar nesta imagem, essa oclusão está praticamente normal. Observe aqui a relação de molar, que a cúspide mesiovestibular, onde está a setinha aqui do molar superior, oclui certinho aqui no sulco mesiovestibular do molar inferior. Então aqui é uma relação molar normal, tá? A relação canino também está normal. A cúspide do canino superior oclui aqui na fenda entre o canino inferior e o primeiro pré-molar. Também está normal. Então, as relações molar e canino são normais em um paciente normal. Mas é porque é considerado má oclusão. Em casos que tiver apinhamento dental, em caso que tiver espaçamento dental, dentes girovertidos, dentes rotacionados, dentes desalinhados, é uma maloclusão. Não deixa de ser uma maloclusão. Mas é classe 1, porque a relação molar e relação canino está correta, tá? Então, se tiver somente um dente torto, um dente girado, é uma classe 1. Não chega a ser nem 2 nem 3. Então, lembre-se, é uma maloclusão, mas o paciente tem uma oclusão balanceada. Somente algum desalinhamento dental, tá? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja somente um dente, é classificado como maloclusão classe 1. Já a classe 2 já não é tão normal assim. Observem aqui que não está alinhado como estava na imagem passada. A classe 2 ocorre quando a maxila está mais avançada do que a mandíbula, ou quando, por exemplo, a mandíbula não se evoluiu tanto quanto a maxila. Então, ou seja, a maxila está normal, mas a mandíbula não se projetou para frente, manteve retraída, né? Retrognata. É o que nós chamamos de retrognata, ou seja, a mandíbula para trás. O paciente classe 2 ele fica com esse perfil, né? De mandíbula para trás. Um perfil retrognata de classe 2. Então, nós observamos aqui que o primeiro molar inferior, ele está posterior ao primeiro molar superior. Então, ou seja, a mandíbula está para trás. E a relação de caninos também. Aqui, ó, o ideal, o correto seria que essas setinhas se encontrassem, mas a mandíbula está tão para trás que não está encontrando. A cúspide do canino superior não está ocluindo entre o canino inferior e o primeiro pré. Ela está ocluindo aqui na região de incisivos, para ver o nível da maloclusão classe 2 nesse caso aqui explicado. Lógico, pode ter um caso que seja mais leve, é normal, tá bom? E além disso, a gente tem que lembrar também que a classe 2 ela tem duas subdivisões. Classe 2 subdivisão 1 e classe 2 subdivisão 2. A classe 2 divisão 1, ela é quando ocorre que os dentes superiores, ou seja, os incisivos superiores estão projetados para frente, como é esse caso aqui de exemplo da imagem. Eles estão para frente com o overjet. Já se eles estiverem inclinados para dentro, causando um overbite, ou seja, uma sobreposição, aí é divisão 2. A classe 2 pode ser subdividida em duas divisões, a 1 e a 2. A 1 é esse exemplo, é o overjet. Overjet é horizontal. Lembrem que um jato, ele voa na horizontal. Então, overjet é horizontal. Trespasse horizontal, tá? É classe 1. Já se é divisão 1. Já se for um overbite, ou seja, bite é mordida, então vertical. Se for uma sobremordida, os incisivos estão inclinados, estão chapados reto assim, uma mordida para baixo. Sentido vertical é subdivisão 2, tá? Mas ambos são classe 2. Beleza? Como tratamento, utilizar aparelhos ortodônticos e, em alguns casos mais graves, cirurgia ortognática para reposicionar a mandíbula mais à frente. E temos a última classificação de Engel, que é a classe 3. A classe 3, o paciente é prognata, ou seja, é para frente a mandíbula. Então, ela ocorre quando a maxila está retraída em relação à mandíbula, ou por a maxila não ter se desenvolvido tanto quanto a mandíbula e ficar para trás, ou a mandíbula ter se desenvolvido muito mais do que a maxila. Ou seja, um paciente é prognata, mandíbula para frente, tendo esse perfil de face com o queixo para frente, né? Um paciente prognata. Então, como características, temos a mordida cruzada anterior,
tá? Como pode observar, a mordida cruzada anterior, porque o correto é os superiores estarem na frente dos inferiores. Nesse caso, os inferiores estão na frente, tá? Ou seja, olhem aqui na relação molar. Olha como que o correto, como eu já disse, são essas setinhas se encontrarem. Nesse caso, a mandíbula está muito para frente, então o primeiro molar inferior está bem à frente do primeiro molar superior. Lembra que o correto é a cúspide mesiovestibular do superior tocar na fosseta aqui, no sulco mesiovestibular do inferior. Nesse caso, estão quase nem tocando um dente com o outro, tão grave que é essa classe 3. Assim como a relação canino, né? Esse canino superior já está fechando entre os prés, sendo que o correto é ele fechar aqui, ocluir na região de canino e pré, e primeiro pré, como mostra a setinha aqui. Como tratamento, também aparelhos ortodônticos, expansão maxilar ou cirurgia ortognática. Tem casos que é somente ali cortando ali a mandíbula com uma cirurgia e retraindo ela para a posição correta, certo? Bem, falado da classificação de Engel, nós ainda precisamos lembrar que existem mais tipos de maloclusões, como a gente falou lá no primeiro slide da aula, e já comentamos ao longo dessa aula também. Além da classe 1, 2 e 3, nós temos mordida aberta, ou seja, ausência de contato entre os dentes superiores e os inferiores, que resulta num sorriso aberto, por isso que fala mordida aberta, porque não toca o de cima com o de baixo. Geralmente ocorre mais a mordida aberta anterior, devido ao uso de chupeta, chupa-dedo, né? Ali não toca esses dentes, força eles ir para frente e não tocar entre si, ficar aberto. Além da respiração bucal também, que é super importante, é um fator também que causa bastante mordida aberta. Temos mordida cruzada, que ocorre quando os dentes inferiores ficam por cima, entre aspas, dos superiores. Não é aquele esquema de tampa e caixa, né? Fechar uma tampa com uma caixa. Ali não. Ali os inferiores estão maiores do que os superiores. Então a gente percebe que tem algo desalinhado e errado ali. Está cruzado. Temos o overjet, que a gente já explicou, que é o trespasse horizontal. Temos o overbite, que é o trespasse vertical, tá? Sobre mordida. E temos também as giroversões e os apinhamentos específicos de dentes. Então, um dente está girovertido, está girado, ou ele está inclinado para mesial, para distal, para vestibular, para lingual, ou ele está inclinado em relação ao plano sagital do dente. Então, essas são as classificações, né? Essas são as maloclusões. Por isso que mesmo o paciente classe 1, mesmo que ele esteja classe 1, se ele tiver algum tipo de maloclusão destes aqui, já é classificado uma maloclusão classe 1 também, como já foi dito no slide da classe 1. Dando sequência, quase finalizando, a gente tem que falar sobre essas causas, né? Como a gente já comentou aqui na aula, tem fatores genéticos, ou seja, uma herança genética pode predispor a uma maloclusão. Às vezes a gente percebe que os pais também têm aquela maloclusão que o filho está apresentando. Além disso, os hábitos deletérios que a gente já comentou, uso prolongado de chupeta, sucção de dedo, respiração bucal, roer unha, tudo isso pode causar essas maloclusões. Lógico, tudo depende de tempo, né, intensidade e duração. Ou seja, depende da intensidade que faz aquilo, a força que faz aquilo, depende do tempo, ou seja, por quanto tempo ficou semanas, meses, anos fazendo aquilo, e também a duração, se ficou só 10 segundinhos ou ficou horas fazendo aquilo. Então são esses três pilares importantes para dizer se vai causar uma maloclusão. Não são todas as crianças que usam chupeta que vai ter maloclusão, mas depende da intensidade, a duração e o tempo. Além disso, traumas, né? Acidentes que afetam o desenvolvimento dentário e ósseo. Ocorreu um trauma ali, pode com certeza mudar o perfil da oclusão. E também problemas de crescimento e desenvolvimento, tá? Durante a fase da infância, né? Do crescimento ali das arcadas dentárias e dos ossos maxilares. Se não vai se desenvolver muito bem, pode causar uma oclusão, como é o caso de uma atresia maxilar causar uma maloclusão classe 3, ou um caso de um desenvolvimento excessivo ali da mandíbula, também uma classe 3, ou um retrognata, que é aquele que a mandíbula vai para trás, é classe 2. Então essas desarmonias do crescimento dos ossos maxilares também influenciam em causas de maloclusões. Como diagnóstico, o básico exame clínico, avaliar o perfil do paciente, a simetria facial,
a relação da oclusão do paciente, né, os dentes, as arcadas dentárias, lançar mão de radiografias como a tele lateral, a panorâmica e modelos de estudo, né, com moldagens ou escaneamento digital para uma análise detalhada. Então, basicamente, um belo exame clínico, né, radiografias e modelo de estudo, a gente faz o diagnóstico da má oclusão do paciente. Feito o diagnóstico, qual que é o problema, né? E como já dito, já explicado durante a aula, né? Mas quais são os principais problemas que causam essa má oclusão? Observe ali na imagem, né? No slide. Observe ali no vídeo. Imagina anos mordendo desse jeito. Vai causar diversos problemas. Fraturas dentais, podendo vir causar até mesmo fraturas dentais ou dores crônicas na região da cabeça. Porque uma principal causa de dor constante na cabeça de cefaleia, fora a DTM, é também mordida cruzada. Porque tá mordendo fora do eixo ali. Tá mordendo fora do eixo, pode causar esse desalinhamento, mandar forças para os lugares errados e causar essa dor, porque não está normal. Então tem função mastigatória comprometida, pode atrapalhar a mastigação, dificuldade na mastigação e digestão inadequada, porque não mastigue corretamente o alimento, problemas respiratórios, porque pode alterar a posição da língua, da mandíbula e está totalmente relacionado com a respiração, desgaste dentário, porque esse desalinhamento causa atrito inadequado, causa mais força em certos lugares que não é para estar causando. Então acontece isso. Problemas na ATM, causando o mal do século, que é a DTM, né? Cada vez mais pacientes desenvolvendo DTM. Então pode surgir dores, estalos, dificuldade para abrir a boca e também, né, um impacto estético, influência na harmonia facial, na autoconfiança do paciente, na hora daquele sorriso, né? Então são diversos problemas. E cada vez, quanto mais complicado, mais vai se prolongando, mais vai ficando cada vez mais complicado. Então, sempre quanto antes tratar, melhor. Então, agora temos que falar, para finalizar, do tratamento. Temos vários tratamentos possíveis para esse caso. Uma ortodontia preventiva, ou seja, acompanhamento precoce para corrigir pequenas alterações antes que se agravem. Esse é o principal tratamento, ortopreventivo. Quando não é possível utilizar a ortopreventiva, porque quando já deixou chegar num estado mais grave, tem que utilizar a ortocorretiva, o uso de aparelhos ortodônticos, fixos ou os removíveis, para corrigir o alinhamento dental. E em casos graves, temos também a cirurgia ortognática. Em casos severos, onde há uma grande discrepância entre a maxila e a mandíbula, e não tem como ser realizado fora uma cirurgia. Tá? Em casos, por exemplo, de retrognatismo ou de prognatismo, classe 2 ou classe 3, por exemplo. Além disso, terapia miofuncional também auxilia, um trabalho ali com fisioterapia e com fonoaudiólogo para corrigir esse hábito, contribui para a má oclusão, como forma preventiva também. Aparelhos de contenção utilizados após o tratamento ortodôntico para manter aqueles dentes alinhados na posição correta. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Essa foi uma aula inicial da playlist de ortodontia e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.